Senhor aos irmãos. Glória a Deus. De posse de suas Bíblias, assentados mesmos como os irmãos estão, abra na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Amém? Há algum tempo atrás, eu estava conversando com algum dos irmãos aqui da igreja. Estávamos fazendo um curso de Homem ao Máximo. E nas conversas que estávamos tendo, fora mesmo do contexto da aula, aqui no nosso anexo aqui atrás, entramos nos assuntos de que Deus chama os seus filhos com um propósito. Todo que é chamado por Deus, que sentiu a necessidade de ter Deus como guia, se converteu dos seus maus caminhos, aceitou a Cristo e agora faz parte da comunidade cristã, todos esses têm um propósito no serviço de Deus, no serviço do reino. E entramos nos assuntos em relação aos dons espirituais. E a gente via a necessidade da gente sempre estar, para muitos, relembrando sobre em relação aos dons, para aqueles mais novos na fé, a critério de aprendizagem. Mas, no entanto, é o que nós iremos discutir, conversarmos nessa noite. Amém? De posse da sua Bíblia, acompanhe aí comigo a partir do primeiro verso. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eram guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há também diversidades nas realizações, mas o Deus que opera em tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de milagres, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernimento de espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação dessas línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera em todas essas coisas. Repita comigo, todas elas. Repartindo particularmente a cada um como quer. Cada um como quer. Amém. Vamos ficar por aí. Em relação aos dons do Espírito Santo, nós encontramos dentro mesmo da pneumatologia, dos estudos teológicos, que é uma variedade. As diversidades são vários. Nenhum chegou ainda a um consenso dessa quantidade. Mas Paulo, a essa igreja corintiana, às igrejas de Coríntios, mencionou 9 dos dons. Temos outras listas também, lá em Efésios capítulo 4, em Romanos capítulo 12, em 1 Pedro capítulo 4, os dons do Espírito, os dons de serviço, dons ministeriais. Então é uma lista consideravelmente bastante extensa. Eu separei aqui quase 30 dons para a gente comentar nessa noite. Tomara que o tempo nos permita, para que a gente venha a desfrutar desses ensinos nessa noite. Mas compreender que os dons espirituais levam-nos a entender como a igreja deve funcionar. Como que a igreja deve funcionar? A gente tem que entender como que os dons funcionam. Porque todos os dons do Espírito Santo de Deus nos dá uma dica de como é que as coisas vão acontecer no reino de Deus. Não tem como a gente entender como a igreja funciona se a gente não tiver uma boa noção em relação aos dons que opera na igreja, para a igreja, dado por Deus. Então,
eu separei alguns aqui para a gente poder comentar. Em relação também a esses dons, devemos saber que ninguém é dono de dom. Às vezes a gente tem a sensibilidade, né, a insensibilidade que veio falar, eu tenho o dom. Talvez a gente já ouviu isso por aí. Mas na verdade o dom não vem de procedência humana. O dom é de procedência divina, é de Deus. E é Ele quem capacita de uma forma sobrenatural, concedida por Deus, para que possa ser o serviço mediante a obra dEle. Né? E é importante a gente conhecer esses dons, porque Deus derramou e quer derramar sobre a vida, e muito eficaz para entender que a importância dentro da igreja é compreender quais são as funções de cada dom que Deus realmente está designando para os seus filhos para trabalhar dentro da igreja. Não importa se o cristão recebeu 1, 2, 3, 5 dons, isso é a possibilidade, Ginelli? E isso, existe sim essa possibilidade. Mas a gente vai ver mais na frente que Deus chamou todos, para que cada um receba de Deus pelo menos um dom. Todos têm pelo menos um dom dado pelo Espírito Santo de Deus. Mas às vezes a gente vem em dúvida, mas por quê? O que está acontecendo que eu não sinto, ou eu ainda não descobri qual é o meu dom, se é? E essa noite a gente vai discutir sobre isso. Isso vai nos dar algumas dicas de como, né, a gente pode entender. Há muitos também que confundem em relação aos dons com as qualidades do fruto do Espírito, aquela listinha também de 9 qualidades que Paulo escreve aos Gálatas: benignidade, longanimidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Sempre se confunde, mas na verdade aquela lista de Gálatas tem a ver com o caráter individual de cada crente. É como se aquilo ali fosse a aperfeiçoação sua na sua caminhada de fé, tem a ver com você, com o indivíduo. Agora, os dons não é para você, é para a igreja, para o benefício da boa obra do Senhor. Então, o fruto do Espírito Santo, nós vamos nos aperfeiçoando na nossa caminhada, através da santificação, através, né, da evangelização dia a dia, e a qualidade os dons do Espírito Santo é para que nós possamos, de forma individual, abençoar a obra do Senhor, como a gente vai ver aqui, né? Porque alguém com um caráter tão deformado tem um dom tão importante. Já viu alguém dizer isso? Nossa, aquele irmão é tão abençoado, mas como que ele consegue levar aquele estilo de vida e assim ainda Deus usar? Né? Ou outros dizem assim, não é possível, como é que aquela pessoa de um caráter tão torpe, tão, né, defeituoso, e quando faz a obra do Senhor em determinadas funções, Deus ainda abençoa. Mas na verdade os dons, por isso que vêm de Deus, se formam no contexto, que a necessidade da obra do Senhor às vezes é maior do que a condição que aquela pessoa está, e Deus, da sua grandiosa graça e misericórdia, usa, porque é dele. Nós somos apenas dispenseiros, somos apenas canais, né? Então o primeiro dom que eu quero falar com vocês, vamos primeiro naquela lista que vocês estão abertos aí, na primeira carta de Coríntios capítulo 12, qual que é o primeiro que aparece aí? Acharam lá? Dons de falar em línguas, ou quem gosta, outras línguas, né? Não se usa mais línguas estranhas, se dizer assim por si, mas dom de falar em línguas, né? E deixe suas Bíblias bem abertas, que eu vou pedir algumas referências, os irmãos nos ajudem a encontrar aí. Por gentileza, alguém abra, por favor, Atos 10, 46. Atos 10, 46. Embora muitos acreditem que falar em línguas seja uma consequência, né, do batismo com o Espírito Santo, né, a gente não pode determinar que todas as pessoas que falam em línguas foram batizadas com o Espírito Santo, sim, mas não o inverso. Tem pessoas que a gente pode acreditar que não foram, né, batizadas com o Espírito Santo, naquele renovo que a gente encontra desde o dia do Pentecoste, mas que falam em línguas. Outros são batizados e não falam. Não podemos levar uma coisa, né, concretizada, vinculada à outra. Alguém que encontrou, pode ler, por favor. Ah, tá. Isso. Ouviram falar em línguas e magnificar, exaltar, glorificar a Deus. Então, quando a gente vai observar alguém falando em línguas de um modo correto, a gente já tem que entender que aquilo que a pessoa está falando tem o único propósito de se comunicar com Deus, sem a quem estiver ali por perto possa entender. É interessante esses fatos,
porque o falar em línguas, às vezes quem é mesmo está falando não está entendendo, mas Deus que deu este dom para aquela pessoa falar, ninguém entende o que está sendo orado. E geralmente quando a gente começa a se encher do Espírito Santo, vem aquela vontade de transbordar e a pessoa fala em línguas, não está entendendo, mas está orando e falando para Deus. É como se o Espírito Santo, de uma forma que você não entende, possa dizer, fazer a sua oração, levar a Deus na linguagem que o Espírito Santo quer que você ore. Às vezes a gente não sabe, nem no momento certo, como se orar, mas naquele momento que a gente está cheio do Espírito Santo, através daquelas palavras, daquelas outras línguas, é como se o Espírito Santo, através de você, estivesse orando para Deus, em nosso favor. Então é muito importante, esse dom de falar em línguas, em outras línguas. E Deus respeita a vontade de cada um, inclusive no que diz respeito aos dons. A pessoa tem um total domínio de seu corpo, não é algo incontrolável, pois o Espírito está sujeito à pessoa. Sendo assim, todo culto oferecido a Deus deve ser feito em ordem e sem escândalo. Irmãos, isso aqui realmente é importante. Lá em 1 Coríntios 14, 32, diz que os espíritos dos profetas são sujeitos aos profetas. São sujeitos. E lá em 1 Coríntios 14, 39, no mesmo capítulo 14, diz: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em línguas, mas façais tudo decente e com ordem. Procurai com zelo profetizar. Então o que quer dizer? Deus, tudo é com decência e ordem. O Espírito que está nos enchendo e a pessoa vai falar em línguas, o Espírito está sujeito a essa pessoa. Então, o que acontecia lá na igreja de Coríntios? Começavam a se falar de forma desordenada, de forma desorganizada, por isso que Paulo os fala que não quer que eles sejam ignorantes, que eles venham a entender essas coisas, e era para fazer tudo com decência e ordem, é para procurar fazer com zelo, não é para proibir de forma categórica, de forma geral. Podem profetizar, mas façam de acordo com decência e ordem. O Espírito está sujeito ao profeta. É extremamente importante isso. O outro dom que a gente pode mencionar, que está muito ligado a esse, é o dom da interpretação dessas línguas. Interpretar. Quando se fala línguas, praticamente ninguém entende, mas quando tem um dom de interpretação de línguas no meio da igreja, ali Deus traz interpretação. Um profetiza e o outro interpreta. Um profetiza e o outro interpreta. Alguém já viu isso aqui acontecer? Alguém já viu? Eu já vi. Irmãos, é bonito, não é? Que sintonia, parece que quando um dá o ponto e vírgula, o outro já começa. É fantástico. Eu já vi isso aqui nesta igreja. É bonito demais. E outra, não resta dúvida que é Deus que está falando. Às vezes são pessoas que nem se conhecem. É tão maravilhoso quando um começa a se encher e um lado levanta e interpreta o que Deus fala. É edificação na igreja, certeza, total. Se bem que já tem um bom tempo que eu não vejo isso. Mas o Espírito é o mesmo. Se antes acontecia, por que a gente não acontece? A gente não vê isso com tanta frequência nos nossos meios. O Espírito é o mesmo. O que será que está acontecendo? Na 1 Coríntios 14, 13, diz: por isso, o que fala em línguas desconhecidas, ore para que alguém possa interpretar. É preciso interpretação para que todos venham a entender. Senão fica edificação apenas para aquele que iniciou as línguas. Um terceiro dom é o dom de profecia. Isso, é aquele que transmite uma mensagem imediata da parte de Deus a seu povo e à sua igreja. Irmãos, esse dom de profecia é de fundamental importância para a igreja. Porque é quando se transmite uma mensagem de Deus para o povo, para uma pessoa individual, ou para a igreja, ou para a comunidade. Agora, o que a gente sempre se confundem as pessoas é que há diferença entre profecias e profetadas. Mas essa nós temos direitos de julgar. Nós temos direitos de avaliar se é de Deus, se é do homem ou se é do diabo. Essa nós podemos sim avaliar.
Avaliar como? De acordo com o discernimento do Espírito, é o que a gente vai ver ali agorinha. Mas é fácil. Quando alguém vier com você, com palavra profética, você vai passar por 3 crivos. Porque só existe 3 propósitos de uma profecia: de edificação, de exortação ou consolo. O que passar disso não vem de Deus, vem de outra coisa, ou do homem ou do diabo. Tem que edificar, ou exortar, ou consolar. Deus é justo, Deus é fiel. Então que busquemos discernimento do Espírito, que busquemos para que nós possamos não ser enganados, né, com esse tipo de acontecimento que se vem por aí, a fim de enganar essas coisas. E outras, a gente pode analisar, ela nunca é contraditória à palavra de Deus escrita. Procure comprovação. Se alguém te falou uma palavra profética, procure comprovação se tem na Bíblia. Sempre exaltará a Cristo e nunca o difamará. Nunca colocará ele fora do seu trono. Jamais deverá trazer confusão, insegurança e aflição. A palavra profética de Deus não traz insegurança, não traz aflição e não traz confusão. O que a gente vê por aí, já há algum bom tempo, é pessoas correndo atrás dessas pessoas que são usadas por dons de profecias. Se corre atrás para ver o que Deus está falando. Mas na verdade a Bíblia nos adverte, que nós devemos ficar firmes, porque os sinais seguirão aqueles que creres. Não é a ordem inversa. Irmão, se Deus quer falar com você, não precisa você ficar correndo atrás de palavra. Ele vai falar usando quem for, na hora que for, usar ser humano, usar a palavra escrita, usar até mesmo pessoas que não são crentes para falar. Não precisa ficar correndo atrás. E pior que quem corre atrás é complicado, porque pode ouvir coisas que não estão de acordo com a palavra do Senhor. E ainda, para aqueles que recebem um dom de profecia, o êxito do seu chamado ministerial inicia-se com a espera da confirmação e reconhecimento de seu dom por parte da igreja a qual ele faz parte. Profetizou? Vamos aguardar se vai cumprir. Se cumpriu, se aconteceu, eis aí um novo profeta, que Deus usa com o dom de profecia. Amém? Amém? Então beleza. Mais um dom aí, o dom de sabedoria. Dom de sabedoria, ou palavra de sabedoria. É com o intuito de trazer soluções para as necessidades ou problemas difíceis e complexos da igreja ou da vida de qualquer pessoa, podendo tais problemas ser tanto de ordem pessoal, natural ou de ordem espiritual. Geralmente a palavra de sabedoria é aquela pessoa que tem sempre um conselho divino para te dar. Está ligado mais às coisas que vão acontecer, às coisas do futuro. Ela é aplicada no futuro. O que às vezes as pessoas confundem é com o próximo dom, que é a palavra de conhecimento, dom do conhecimento. Palavra de sabedoria e palavra de conhecimento, qual que é a diferença? É justamente isso, porque o dom de conhecimento, Deus lhe traz à pessoa a interpretação, a revelação de coisas do passado e do presente. Já viu às vezes quando alguém está pregando, um pregador, um obreiro, chega e conta parte da sua vida? Se for de Deus, ele está sendo usado com o dom de conhecimento. Agora, quando alguém chega em você, ou você procura, você conta alguma coisa, ela te dá um conselho divino, coisas que você pode fazer no futuro, aplicação futura, é o dom de sabedoria. Fundamental importância isso para a vida do seio da igreja. Então a diferença é essa: a palavra de sabedoria se aplica às coisas que vão vir, e a palavra de conhecimento são revelações de coisas e partes do presente e do passado. Amém? Um exemplo disso é aquele pecado que Davi cometeu com Betseba, que o profeta não sabia dos detalhes, o profeta Natã, e de repente o Senhor lhe deu ali a revelação do que tinha acontecido. Dom do conhecimento. Aí ele chegou, advertiu, vocês sabem bem da história, é o dom do conhecimento sendo aplicado aí. Um outro exemplo que a gente pode usar é o que Pedro fez diante de Ananias. Ananias e Safira fizeram uma promessa, e quando foram cumprir, lá em Atos capítulo 5, verso 3, disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herança? Então o Senhor tinha revelado, o Espírito Santo tinha revelado ali a Pedro o que ele tinha feito, parte das coisas do passado que tinha acontecendo, estava acontecendo no presente.
Então, o dom de conhecimento e sabedoria são esses aí. Amém? Um outro dom é o dom do discernimento de espírito. Irmãos, esse é importante. Esse, lógico que todos têm uma importância fundamental para a igreja, mas esse do discernimento do espírito, talvez você já passou por aquela experiência, alguém vem e te fala alguma coisa profética, aí você fica na dúvida, será ou não será? Quem é capacitado por Deus com esse dom do discernimento, sabe exatamente, em fração de segundos, a origem daquela palavra. Se ela é realmente divina, através da edificação, exortação e consolo, ou se ela é do homem, ou não é. A fim de que esse dom do discernimento do Espírito, é a fim que possam provar e examinar detalhadamente a origem de certos comportamentos, de certas palavras proféticas. Se vem de Deus, ou se vem do homem, ou se vem do diabo. Deus simplesmente revela essa origem, determinado comportamento, né, para aquela pessoa que é usada por esses dons, para que nós não possamos ser manipulados e enganados. Oxalá todas as igrejas tivessem pessoas com esses dons. A obra do Senhor iria fluir. Lá em 1 João capítulo 4, verso 1, diz: amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Olha, naquela época, poucos anos depois que Jesus ascendeu aos céus, já existiam essa onda de falsos profetas, que homens que usam, né, Deus para falar, não Deus os usa para falar. Então já é um problema antigo. Como solução, Deus nos concede a sua igreja pessoas capacitadas por Ele com o dom do discernimento do Espírito. Amém? Um outro dom é o dom da fé. Dom da fé. Mas todo mundo tem fé, ser pouco, pequeno, médio, de que tamanho. Amém. Mas a pessoa que Deus os capacita com esse dom de fé é uma fé especial, a fim de que possa experimentar uma multiplicação da fé já existente. Quando Deus capacita, Deus multiplica essa fé de uma forma tão grande, tão maravilhosa, que nós a conceituamos como que essa pessoa é o dom da fé. Essa fé não é necessária, irmãos, para alcançar a salvação de almas, mas sim para realizar feitos incríveis, sobrenaturais, fora de explicação racional, sendo ela necessária para superar circunstâncias extremamente difíceis aos olhos naturais. Ter o dom espiritual da fé é ter confiança total às suas necessidades entregues a Deus. Uma fé surpreendente. Lá em Hebreus temos uma galeria de heróis da fé, que os irmãos podem estar analisando depois. Lá em Marcos capítulo 9, verso 23, Jesus falou: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Lógico que ele está falando de uma crença, de uma fé, né, especial. O nono dom, para terminar essa lista de Coríntios, estou mais acelerando nessas aqui, porque são mais conhecidos, é o dom de milagres, dom de maravilhas. São realizações de grandes mudanças na ordem natural das situações, dos fatos e até da natureza. Uma vez que se trata de atos sobrenaturais e sobre-humanos, os quais quebram os princípios da lei natural. Um dom de milagre é um dom muito bonito. Foge toda a ciência, foge toda a questão da natureza. Conheci um homem que testemunhou, que era obreiro de uma igreja em fazenda, em ambiente rural, e foi designado pelo pastor levar ceia para um dos fazendeiros que estava distante. E no retorno, começou a chover muito forte. E esse homem falou assim: Senhor, por favor, não me deixe molhar, não quero molhar, chegar no culto molhado. Né? E o interessante é que ele conta que a uns 2 metros da frente, né, da bicicleta que ele estava chovendo, e 2 metros atrás estava chovendo. E ele ia andando e aquele vácuo de chuva não o atingia. Né? Olha só que interessante, que fé, que milagre, né? Maravilhoso que Deus pode fazer sobre coisas sobrenaturais, inclusive dos princípios naturais da natureza. A pessoa dotada desse dom realiza obras de poder e leva as pessoas a temerem a Deus. Como exemplos, podemos citar a obra de ressuscitar um morto. É maravilhoso. Eu ainda não presenciei com os meus olhos, mas já ouvi muitos testemunhos de pessoas de responsabilidade. Irmãos, e a fé para isso? E a fé para isso? Dom de milagre, de orar
crer e ressuscitar o morto, né? Olha só a oração que Elias fez para que descesse fogo do céu. É natural que se desça fogo do céu? Não é. Mas sobre essa operação especial do Espírito Santo de Deus, já no Antigo Testamento, a gente observa essa. A abertura do Mar Vermelho, olha só que extraordinário, que milagre. Só Deus mesmo para fazer essas coisas. E lá em Atos 19:11, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. A gente pode, né, citar. Aqui nesses 9, termina essa lista de Paulo falando naquela igreja corintiana. O que eu acho interessante, que logo no primeiro capítulo de Paulo aos Coríntios, na primeira epístola, ele diz que, como dá para entender no capítulo 1, verso 7, que não se faltava nenhum dos dons. Por acaso não se falta nenhum dos dons naquela igreja corintiana. E já lá no capítulo 6, ele chama eles de devassos, chamam eles de idólatras, chamam eles de zombadores, né? Dentre eles haviam roubadores, e chamam eles de efeminados sodomitas. Paulo escrevendo a igreja de corintiana. Aí a gente fica a pensar, como que uma igreja, que por interpretação do capítulo 1, verso 7, diz que tinha todos os dons, sendo que tinha tantas essas coisas, tantos esses pecados, essas pessoas dentro da igreja. Como que se pode se suceder essas coisas? Essa é uma questão divina mesmo. Mas também a gente observa que ele teve muita preocupação em relação a essa igreja corintiana. Por isso que no capítulo 12, 13 e 14, ele ressalta essas fases, né, do dons do Espírito. Agora temos outras listas em Efésios, em Romanos, né, em 1 Pedro, que é o dom de apóstolo, dom apostólico. Hoje se banaliza, talvez essa seja a palavra não muito adequada, mas se banaliza esse nome de apóstolo. Hoje se coloca mais em questão de status ou de nível de hierarquia institucional ou alguma coisa assim. Mas o dom apostólico, que encontramos lá em Romanos 1:1, que Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho, e Paulo escreve a 1 Timóteo 2:7, para que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo. Olha só a diferença. Pregador e apóstolo, e mestre dos gentios na fé e na verdade. Nada mais é, irmãos, que o dom apostólico, que são aquelas pessoas que são enviadas a um cunho, a um objetivo de Deus. Geralmente os missionários, que vão, abrem igrejas, começam-se a discipular, e logo que vai tomando uma certa forma, uma certa quantidade, né, se designam um pastor para pastorear, e esse apóstolo é designado por Deus para outro lugar para continuar esse trabalho de abrir igreja. Então, o dom apostólico é aquelas pessoas que são enviadas, né, por Deus. Já temos também o dom de pastor. Interessante. São aqueles que lideram grupos, sendo responsáveis pelo trabalho na alimentação das almas, no ensino, na cura das feridas interiores, no crescimento espiritual, no acompanhamento dessas vidas, no discipulado, no encaminhamento dos diversos ministérios dentro da igreja, dentre tantas funções no decorrer de uma vida inteira. Esse é o dom de ser pastor. Aquele que tem esse dom é habilitado a cuidar e dar instruções espirituais aos membros da igreja, tornando-se pai deste rebanho e referência, exemplo de vida, por anos e anos e anos e anos. O ministério de pastor não é um ministério a curto prazo, a médio e a longo prazo a gente pode considerar. Lá em 1 Pedro 5:12, olha só o que encontramos: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. É um pré-requisito para as pessoas, né, que exercem esse dom de pastoreio. Torpe ganância, torpe relacionado mais a interesse próprio, e ganância a lucro mesmo, né? Então, né, aquelas pessoas que pensam em exercer o ministério pastoral, né, tem que se cuidado disso. E também considerar o que chamamos de vocação e chamado. Vocação no que tange à disposição, à vida religiosa, a um talento, a alguma indicação a esse sentido. E o chamado que é divino, né? Precisamos disso. Estava fazendo um curso de gestão pastoral há algum tempo atrás, no nosso ministério mesmo,
E esse comentário realmente trouxe muita polêmica quando algum dos nossos colegas alunos perguntou, né, se, lógico, de forma irônica, que se existe hoje pastores que estão pastoreando que não têm esse pré-requisito de vocação, né, e chamado. É muito complicado essas circunstâncias, mas que tudo, igual a palavra do Senhor fala, que tem que ser confirmação do povo. O povo tem que ver isso nessas pessoas, a vocação divina, o chamado divino, e essa disposição e esse comprometimento, porque, amados irmãos, o pastor, grande responsabilidade, há de prestar conta de cada uma das ovelhas diante de Deus naquele dia. Pesa. Mas quem deseja esse ministério, uma boa obra deseja, porque é Deus que realiza. Amém? O próximo dom é o dom de evangelista. Dom de evangelização. Se refere àqueles que compartilham o evangelho de Jesus com os incrédulos, em qualquer circunstância, em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer situação, de tal modo que os ouvintes possam reconhecer a Bíblia e conhecer a verdade. Esse é o papel daquelas pessoas que são usadas por dons de evangelização, dom de evangelizar. A qualquer hora, a qualquer momento, não perde nenhuma oportunidade para falar de Deus. E ainda mais, se sentem responsáveis para que, se aquela pessoa ainda não salva, vai crer ou não vai crer. O comprometimento realmente é um dom divino. Vai analisando aí, irmãos, porque Deus nos fala para a gente poder escolher um deles, né? Ou mais. Olha só, lá em Atos 8:40, diz que Filipe se achou em Azoto. Vocês lembram dessa história? E indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até chegar no seu destino. Ele ia para Cesareia. E todas as cidades do percurso, ele ia passando e não perdia a oportunidade. Ele ia falando do evangelho, falando de Cristo, falando do evangelho, falando de Cristo. Realmente um evangelista por dom. O 13º, dom de mestre, ou dom de ensino, né? Muito bem importante também, muito importante para o seio da igreja. Aqueles que possam estudar a palavra de Deus de forma a receber revelação e compreensão dos ensinos bíblicos, possibilitando a transmissão e esclarecimento dos princípios e valores de Cristo para a igreja ou então de forma individual, né? Esse dom de mestre, irmãos, muito importante, porque existe uma diferença entre pregar e ensinar. A gente vai ver um versículo aqui na frente que distingue bem essa diferença, porque pregação é palavra de boas novas, de arrependimento, de fé. Geralmente são destinadas às pessoas ainda não convertidas, aos desviados. Isso para eles é pregar. Agora, para aqueles que já se converteram, não se prega, se ensinam. Por isso que tem diferença, a gente tem que distinguir bem essa diferença. Eu gosto de pregar, amém. Eu já prefiro ensinar, também. São todos dois necessários. Observa que tudo vai se encaixando como um só corpo, como diz a palavra do Senhor, né? Então, esse dom de ensinar, essas pessoas que são usadas por isso, eles aplicam os ensinos no dia a dia, facilitando a interpretação bíblica para o nosso dia a dia das pessoas, promovendo crescimento e amadurecimento espiritual. Irmãos, que tem de igrejas enormes, grandes, mas pelas atitudes a gente observa que não há um amadurecimento espiritual. Não estou na condição de julgar, mas as atitudes dizem que não são crentes amadurecidos. Quem sabe é por falta de pessoas que são mestres, pessoas que ensinam a palavra, que estudam, que se dedicam, né, a esse aprendizado, a essa revelação, e que saiba passar, transmitir e aplicar no dia a dia dessas pessoas. Então é de fundamental importância o ministério de ensinar a palavra, para que cresçamos na graça e no conhecimento. Amém? Atos 15:35 é o que diz: Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando. Olha só que eles usaram as duas expressões. Amém? Um ia pregando e ia ganhando almas para o Senhor, e o outro ensinando, consolidando para crescimento e amadurecimento. Uma união perfeita, né? E o outro dom é o dom de liderança. Dom de liderar, de gerir, de orientar, organizar a obra ministerial,
mantendo a ordem, promovendo o alargar das estacas, o crescimento numérico da obra do Senhor. Os cristãos que recebem um dom de liderança mostram-se seguros e conhecedores do que se precisa ser feito. Conseguem enxergar lá na frente, além da curva, né, de forma de médio a longo prazo. Em virtude disso, tem maior facilidade para concluir metas estabelecidas, sempre para a glória e a honra de Deus. O dom de liderar. Essa liderança aqui está mais vinculado à liderança ministerial mesmo. Liderar departamentos, né, de varões, departamentos de mulheres, de homens, de diaconato, essas lideranças, né, está vinculado mais a esse, né, quesito. Além disso, demonstram facilidades em delegar tarefas, funções e responsabilidades para os outros, descentralizando o trabalho da igreja e nunca centralizando de forma autoritária, porque não se dá para fazer tudo. A pessoa que é usada por Deus com o dom de liderança sempre dirige, reparte as funções e lidera com maestria. Porque o líder, por dom de Deus, possui graça perante aos seus liderados, fazendo com que essa subordinação ocorra de maneira natural e prazerosa. Quem é liderado por uma pessoa que tem esse dom de liderança, não faz por prazer. Porque esse líder, por dom, por Deus, não é um autoritário. Digere de acordo com a vontade de Deus. E todos aqueles que o ajudam, o cooperam, se faz, né, de forma prazerosa, não se faz de forma, né, forçada. E um dom também que pessoas muito confundem com o dom de liderança é o dom de administrar. Dom de administração. Esse já está vinculado na igreja em relação à parte de social, à parte contábil, financeira, de secretaria, né, mas esses aspectos. Tem muitas igrejas aí que esses departamentos não funcionam com maestria, mas já tem outros que aquela pessoa encaixou como uma luva. Entrega a tesouraria e você vai ver que realmente tudo funciona de forma organizada, de forma, né, às vezes nem é visto, nem dá status para a igreja, mas é um dom de administração que Deus concede a essas pessoas para fazer, né, a essas obras, para o crescimento da obra do Senhor. E o 16º que a gente encontra é o dom de exortação. Dom de exortar, Rondinelli? Quer dizer que é só de dar bronca? Não. Exortação aqui não tem nada a ver com isso. Exortação aqui tem a ver com as pessoas que são usadas como instrumento de Deus para aconselhar, para divertir, para consolar, para encorajar, sempre com os olhos, né, virados para o crescimento dessa pessoa, para o bem da igreja. A exortação, quando ministrada através de Deus, produz arrependimento, mudanças de atitude, produz cura na alma, aumento da fé, motivação para não desistir da caminhada. Aquela pessoa que te dá uma palavra, às vezes até dura, mas logo em seguida vem o conforto que você vai analisar realmente está sendo usada por Deus para te dar aquele consolo, te dar aquele encorajamento, para que você possa continuar a sua caminhada e ajudar a igreja. Dom de exortação. Olha só que interessante. Em Atos capítulo 11, verso 23, diz que o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exaltou a todos, e exortou a todos a permanecerem no Senhor com propósito de coração. O próximo dom que a gente encontra aqui é o dom de serviço ministerial, que outros consideram como dons de ministério, que são aquelas pessoas que contribuem com seus serviços, na prática, no dia a dia, com a obra de Deus, com o bom andamento dos cultos, dos programas, dos eventos da igreja, para com os demais ministérios, por intermédio dos seus serviços e aptidões voluntárias. Um bom exemplo é o serviço de diaconato na igreja, que chegam mais cedo, organizam os bancos, prepara-se a água, olha como é que estão as janelas, se abre, quando o pastor convoca para algum mutirão, algum evento específico, sempre se prontifica a lhe dar o seu serviço na medida do seu possível. Outros chegam com um lanche para esse evento, com suporte técnico, né, enfim, com serviço dentro do culto, fora do culto, extra culto, mas tudo para o bem da obra do Senhor, e faz com prazer. São pessoas que são usadas por Deus com esse dom de ministerial, dom de ministério. O outro dom é o dom da contribuição, amém? Dom da contribuição. Esse, né? Se tem um que a gente quer pedir, né?
mas na verdade, olha só, dom de contribuir, a fim de que essas pessoas que são usadas por esses dons, elas ofertem recursos materiais acima do normal, acima da média, para a casa de Deus. A contribuição, assim como também o dízimo, supre as necessidades da obra ministerial do povo de Deus, da igreja normal. Mas a pessoa que recebeu esse dom é normalmente levantada como mantenedora. Dá um entendimento de processo, continuidade. Mantenedora da obra de Deus, através de doações de formas generosas. Pessoas que contribuem. Um exemplo que temos na Bíblia, Atos 9:36, é de uma mulher chamada Dorcas. O versículo diz: e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido significa Dorcas, estava cheia de boas obras e de boas esmolas que fazia a obra. Dom de contribuição. Fantástico. Como precisamos de pessoas assim no nosso dia a dia. E o outro dom é o dom de misericórdia. Dom de socorro. Dom de misericórdia. São aquelas pessoas que sentem extremo prazer em colocar-se no lugar de qualquer outra pessoa que esteja enfrentando dificuldade. Sejam elas de ordem emocional, física, espiritual. As pessoas que são usadas com esse dom de misericórdia, é como se ela se colocasse no lugar daquela pessoa que está sofrendo, sentindo as mesmas dores, sentindo falta das mesmas necessidades, das mesmas coisas, né, de ordem emocional, física e espiritual. Os misericordiosos alegram-se em aliviar a dor do próximo, em ajudar, em estender a mão e retirar o jugo pesado que Satanás coloca nas pessoas. Uma das grandes características dessas pessoas que são usadas por esse dom de misericórdia é sentir essa dor, sentir a angústia, o sofrimento nas outras pessoas, manifestando assim nelas o ato de amor de Jesus pela humanidade, pelo próximo, de ajudar, de estender a mão. A pessoa dotada de misericórdia consegue adiantar e andar lado a lado com o próximo e prestar auxílio imerecido aos outros, tendo compaixão pelos que não merecem nada. Ou melhor dizendo, fazem tudo sem visar nenhum retorno, nenhum interesse. Né? Romanos 12:15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Esse é o lema das pessoas que têm o dom de misericórdia. Um outro dom que a gente encontra, que é o dom do celibato. Nossa, Rondinelli, nunca ouvi falar desse dom. Mas existe. O dom do celibato. O dom do celibato é a capacidade sobrenatural derramada pelo Espírito Santo de permanecer solteiro e alegrar-se com esse estado, sem sofrer tentações nem atrações sexuais, optando-se por uma vida de abstinência sexual completa, dedicando-se de forma integral e mais completa à obra de Deus. Dom do celibato. É possível que alguém, mesmo por ter tido um relacionamento anterior, receba esse dom posterior e deixe de se interessar em ter esse prazer de ter uma convivência com o esposo ou com o marido. Isso somente, irmãos, é possível na força de Deus e jamais de força humana. O dom de se entregar exclusivamente à obra do Senhor, totalmente, né? Não se dando ao casamento. Prova disso é que Paulo escreve aos Coríntios 7, verso 8 e 9. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. O dom do celibato, né? Um exemplo é a pastora Valnice Milhomes, que a gente conhece, né? O fato é que é uma grande pregadora aqui no Brasil. As pessoas com esse dom do celibato confundi aqui. Depois desses dons do celibato, nós temos aqui o dom da pobreza voluntária. Rondinelli, dom de pobreza voluntária. Esse está fácil de eu conseguir, né? Mas na questão, né, Laurinda, que a gente pode dizer que pode vir sim, e é sim um dom de Deus. Um dos casos desses são os franciscanos, né, que agora ficou muito estudado em relação, porque o Papa fez referência a esses, ao escolher o seu subnome. Porque na verdade essas pessoas que são usadas por dom
de pobreza involuntária é uma capacitação, irmão, sobrenatural dada por Deus, por opção própria e não por circunstâncias adversas da vida. Sejam completamente desprendidos das coisas materiais, obtendo-se totalmente dos confortos, das facilidades que o dinheiro pode gerar. Pessoas com esse dom optam por doar todos os seus pertences em favor do reino de Deus, para que outras pessoas possam usufruir deles. Se desligam desses bens materiais em prol da obra do Senhor. Lá em Filipenses 4, verso 11 e 12, temos algum exemplo desse tipo de dom. E estamos terminando o dom do martírio. Dom do martírio, sim. Um exemplo é Estevão. Olha só, a fim de atravessarem situações de extrema dor e sofrimento físico, para que o nome de Jesus seja glorificado. Em situações extremas, essas pessoas não vacilam, não recuam, nem mesmo sabendo da grande possibilidade de morrer. Eles defendem e proclamam o nome de Jesus até o fim, mesmo que isto lhe custe a vida. Ouvimos um testemunho há pouco tempo de um missionário enviado às aldeias indígenas, e ele falava lá que ficava dias e dias só à custa de folhas e água, né? Fome assim à extremidade, né? Sofrimento e sofrimento, mas não murmurou, não reclamava. Tudo isso, irmão, só é possível capacitação do Espírito Santo de Deus, amém? E outro dom é o dom da hospitalidade. Ah, sim. A fim de que essas pessoas usadas por Deus, se sintam um imenso prazer em acolher e hospedar os irmãos em qualquer situação. Todos os que têm, quanto os que não têm nem condição financeira, despendendo-se para isso, também se dar alimento e moradia. A pessoa que tem o dom da hospitalidade anseia em poder receber visitas e cuidar delas em sua própria residência. Irmãos, isso aqui é fantástico. Dom de ser hospitaleiro, de receptivo, de receber as pessoas, de hospedar, dando alimento, né, dando moradia. Por isso que Paulo aos Romanos, capítulo 12, 13, né, comunica ao pessoal. Comunica com os santos nas suas necessidades, seguir a hospitalidade. Isso é fantástico, né? Talvez o nosso amigo missionário Enio já tenha, né, comprovado pessoas que foram usadas com dom de hospitalidade, né, com o ministério que ele tem de missionário evangelista, né? Amém? É importante ou não é? Conhece, né? Que bênção, irmãos, que bênção. E que eu acho admirado que as pessoas que eu conheço que têm esse dom não são pessoas abastardas financeiramente, não. São pessoas que vivem do normal, do simples, né? Aqueles que têm muitas condições, às vezes, de ser hospitaleiro, às vezes não é. Mas aqueles que têm uma vida normal, né, que Deus dá, não de sobra, mas dá o maná de cada dia, necessidade, tem o prazer de hospedar, de cuidar, de alegrar. Como é fantástico, como é lindo isso, né? E estou terminando o dom do amor. 1 Coríntios capítulo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deste é o amor. O amor, irmãos, é o maior dom divino, o dom que vem de Deus, porque a chave para todos esses dons sejam utilizados de uma maneira correta. O dom do amor prioriza o atendimento às necessidades do próximo, bem como gera reconhecimento da total dependência de Deus. Fantástico essas pessoas que têm o dom do amor. Fantástico essas pessoas que têm. Agora, uma pergunta que me ocorreram foi uma pessoa perguntar se realmente existe dom mais importante do que outro. O que os irmãos acham? Existem dons melhores do que outros, mais importantes do que outros? Luiz Saião responde essa pergunta. Ele diz que sim e não. Eu fiquei curioso em ver a resposta dele, porque existe dom mais importante? Sim. O sim, porque depende do contexto da igreja. Às vezes a igreja é evangelizada, cresce muito o número, né, de novos convertidos, e é importante, em ordem de prioridade, que se venha o dom de ensino, se venha o dom de sabedoria, de aconselhamento, de ensino para essas pessoas. Então, neste contexto de necessidade da igreja, existe sim dons que são prioridades, que são mais importantes no contexto.
Mas de outra forma, o não existe dom mais importante, é porque muitas pessoas acham que buscam os dons por uma questão própria, em questão de status. Mas o dom não é para o profeta, não é para a pessoa usada. O dom é exclusivamente para o bom andamento da obra de Deus. E se buscarmos, Deus dá. Ainda digo mais, Deus, sob a palavra dele, Deus já te deu. Às vezes você ainda não descobriu, não ainda está utilizando. Mas nesta noite, eu digo para você, se você buscar no Senhor, Ele vai te revelar. E começa a praticar, começa a abençoar, começa no serviço, começa a cantar, começa a fazer algum serviço de diaconato, começa a obedecer, começa a praticar no meio da igreja, que já vão reconhecer em você algo especial. E quando você menos perceber, Deus já estará te usando extraordinariamente em algum desses dons. A palavra do Senhor nos dá o direito de pedir, de buscar. Procure com zelo, porque Deus tem cada um para usar no seu propósito, na sua igreja, para o bom andamento da obra dele. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor, eu te agradeço por essa rica oportunidade, ó Deus, onde nós estudamos um pouco mais sobre a Tua palavra, especificamente sobre os serviços, ó Deus, que o Senhor designou para que possamos fazer. Às vezes nós não entendemos, nós não compreendemos, ó Deus, às vezes não sabemos como o Senhor quer nos usar. Eu não posso acreditar, Senhor, que o Senhor chamou a cada um para ficar parado, Senhor, em estado de inércia, ó Deus, mas que a Tua palavra, Senhor, ministrada nesta noite, fique, ó Deus, em prática na vida desses ouvintes, que eles ao buscarem de Ti, Senhor, alguma revelação, Senhor, buscar de Ti alguma instrução, que eles possam estar aptos, ó Deus, com os ouvidos abertos, para ouvir do Teu Espírito Santo, que o Senhor quer de nós, de cada um de nós, ó Deus, para o bom andamento da Tua obra, da Tua igreja. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te agradeço, em nome de Jesus.